O boi que guardava o sábado e outras histórias milagrosas da Rússia, de Bradley Booth. Ali não havia ninguém que ele conhecesse, ninguém que se importasse com o que lhe acontecia. Enquanto tentava adormecer, ele começou repentinamente a entrar em pânico. Como fui me meter nisso? As histórias deste livro foram extraídas de relatos pessoais, na esperança de que os leitores reacendam seu desejo de partilhar o amor de Cristo em toda e qualquer circunstância. O boi que guardava o sábado. Capítulo 3. Nicolai acordou com um tranco ao sentir que o maquinista aplicava os freios a ar no comboio de vagões. O sol ainda não raiara, mas faixas de magenta tingiam o horizonte enquanto Nicolai, sonolento, olhava para fora das janelas do vagão. Apenas poucas horas antes, o suave movimento do trem o acalentara com um sono intermitente. Algemado ao assento, fora difícil esticar-se numa posição confortável. Sentou-se rígido e notou que a maioria dos outros passageiros ainda dormia. Alguns se estendiam sobre a parte superior dos beliches. Alguns se atravessavam sobre os assentos inferiores como ele, enquanto ainda outros se esparramavam pelo corredor, no chão. Na tarde anterior, 2 soldados do exército haviam embarcado no trem com Nicolai e 2 outros prisioneiros, com destino à cidade de Omsk. Poucos sabiam dos detalhes da viagem, exceto que acabariam num campo de prisioneiros na Sibéria. Nicolai tentou conservar uma atitude positiva, apesar de sua condição desconfortável, que incluía ficar algemado o tempo todo, exceto no momento de usar o banheiro. E, ainda assim, um guarda ficava do lado de fora da porta. Não era muito, mas Nicolai se sentia grato pelo saquinho de pão e a caneca de água que os prisioneiros recebiam cada dia. A ração era escassa, mas enquanto o trem rumava para o leste ao longo dos trilhos, a mente de Nicolai retornava a um verso conhecido na Escritura. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Isaías 33:16. As palavras do texto lhe serviam de conforto quando ele pensava no cumprimento literal dessa promessa. A viagem era tediosa, mas Nicolai sabia que, mesmo naquele trem, ele devia estar pronto a falar de Deus e testemunhar de sua fé. Em algum momento, durante a primeira manhã no trem, Nicolai começou a conversar com um senhor de meia idade, sentado ao seu lado. A face do homem parecia tensa e cansada, mesmo após o repouso da noite. Quando Nicolai expressou interesse e preocupação, o homem apresentou-se como Yuri e disse que estava retornando para casa, na cidadezinha de Krasnodon. Trabalhava na cidade de Kharkov, mas sua esposa e filhos moravam em Krasnodon, cuidando da horta no sítio da família. Era difícil para a família ficar separada o tempo todo, mas como a maioria das famílias na Ucrânia, era a única forma de manter-se financeiramente. Yuri havia recentemente recebido uma carta de casa, relatando-lhe que sua esposa estava doente e que seria melhor que ele tomasse o trem seguinte para Krasnodon. Ela tem hemorragias, geralmente do nariz, confidenciou Yuri. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas a situação não é boa. Uma vez, no ano passado, ela sangrou tanto que precisou ficar no leito por mais de uma semana, até conseguir recuperar as forças. Ele fez uma pausa e depois continuou. Sua condição é grave. Outra vez. E não sabemos o que está causando o sangramento ou como estancá-lo. Temo que eu vá perdê-la. Isso me assusta mais do que qualquer outra coisa que já enfrentei na vida. A voz do homem ficou mais sombria. Isso a assusta também.
acrescentou. E Nicolai pôde ver claramente o medo estampado no rosto dele. A morte é um lugar escuro. Ninguém sabe o que acontece a uma pessoa quando ela morre. Nicolai ouviu o homem e viu a necessidade desesperada nos seus olhos. Sabia que aquele homem precisava de conforto. Se Nicolai pudesse dar-lhe um raio de esperança que fosse, tinha certeza de que estaria prestando auxílio. Assim, Nicolai começou a contar-lhe histórias sobre Jesus e o poder de cura que Deus traz a uma vida. Explicou a Yuri que ele não precisava se preocupar com a morte, porque o Criador da vida tinha vencido a morte. Jesus, o Filho de Deus, morrera pelos pecados do mundo e depois ressurgira dentre os mortos. Ele está no céu agora e tem o poder de dar a vida eterna a todos que a aceitam. Você é sacerdote? Perguntou Yuri de repente. Você fala de Deus como se o conhecesse bem e fala do futuro como se já o tivesse visto. Nicolai sorriu gentilmente. Sou pastor, admitiu, e amo muito a Deus. Quanto ao futuro, eu tenho um livro maravilhoso que me diz o que esperar, de modo que eu possa estar pronto para a sua chegada. Eu gostaria que lhe fosse possível ir à minha vila, disse Yuri. Minha esposa ficaria muito feliz em conhecê-lo, tenho certeza. Talvez você pudesse até ajudá-la em sua enfermidade. Foi então que Nicolai contou a Yuri e aos outros passageiros porque ele estava no trem como prisioneiro. Falou sobre suas igrejas e sobre como todos amavam a Jesus. Falou de sua recusa em dar à KGB os nomes de todos os seus membros. Ninguém disse nada enquanto Nicolai contava sua história. Pela expressão dos semblantes, ele sabia que muitos dos passageiros simpatizavam com ele em sua difícil situação e pela injustiça de sua sentença. Naturalmente, ninguém ousou expressar seus verdadeiros sentimentos, com medo de ser acusado como simpatizante e acabar sendo enviado a um campo de prisioneiros, à semelhança de Nicolai. Yuri inclinou a cabeça, desalentado, quando entendeu que Nicolai não poderia ir à sua casa e orar por sua esposa como desejava. Contudo, o que ele disse a seguir surpreendeu até Nicolai. Você oraria por minha esposa agora mesmo? Perguntou ele. Lágrimas encheram os olhos de Nicolai, ao testemunhar a medida da fé que Yuri obtivera nos poucos minutos durante os quais haviam conversado. O vagão ficou em silêncio enquanto Nicolai curvava a cabeça e orava pela esposa enferma de Yuri e seus filhos. Parecia que o céu chegara perto e o Espírito de Deus pairava por ali. Quando Nicolai terminou a oração, notou um ar solene no rosto de muitos passageiros a bordo. Era como se eles entendessem a dor pela qual Yuri passava. Mas parecia que a oração de Nicolai os havia tocado pessoalmente também. Quando o trem se aproximou de Krasnodon, no fim daquela tarde, Yuri agradeceu a oração de Nicolai por sua esposa e família, e expressou o seu desapontamento porque nunca mais veria Nicolai. Anime-se! Nicolai desafiou Yuri. Nós nos encontraremos outra vez no céu, um dia. Diante disso, vários outros passageiros começaram a prestar atenção de novo, e alguns chegaram a sentar-se perto de onde Nicolai e Yuri conversavam. Por Jesus nos amar tanto, ele nos deixou algumas palavras muito especiais. Ele não quer que desanimemos enquanto aguardamos sua vinda para nos levar com ele para o lar. Não se turbe o vosso coração, começou Nicolai. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 1-3. Enquanto o trem parava na estação,
Nikolai orou outra vez mais pela esposa e os filhos de Yuri, e depois por todos os presentes naquele pequeno círculo no trem. Novamente, Nikolai clamou ao médico dos médicos para que fizesse pela esposa de Yuri o que os doutores não haviam podido fazer e mais uma vez sentiu a proximidade do Espírito Santo. Foi uma experiência solene e inspiradora. Houve muitas lágrimas quando Nikolai terminou a oração e muitos apertos de mãos e abraços. Era como se Nikolai fosse um apóstolo cristão se despedindo de seus fiéis membros em uma de suas viagens missionárias ao redor do mundo.